Vamos lá, galerinha. Olá. Como é de praxe todo ano, né? Após o período das provas, a gente zera a álgebra e começa um trabalho de construção para uns e reconstrução para outros dos conceitos básicos da álgebra, ok? Então, nesse ano atípico, né, a gente está tendo a oportunidade, inclusive, de deixar essas aulas registradas. Então vamos começar hoje com a nossa aula 1 da Álgebra Zero, com a soma e subtração de polinômios. Soma e subtração de termos algébricos. Bom, vale lembrar, né, que todo termo algébrico ele tem um coeficiente, supondo esse termo aqui, tá? O coeficiente, que é a quantidade de vezes que a parte literal aparece, né? Parte literal, né? Porque convencionamos sempre letras. É o que eu sempre digo. Álgebra é simbolismo. Então, X, Y, Z, A, B são mais comuns, né? São convencionados. Porém, eu posso dizer 4 estrela ao cubo, cadeira ao quadrado. É o nome que eu estou dando, né, para aquela determinada variável. Ok? Mas vamos trabalhar com a convenção. Então a gente chama de parte literal as letras, né? E a gente chama de coeficiente a quantidade de vezes, né, que o que aquelas letras estiverem representando, o coeficiente é a quantidade de vezes que isso vai aparecer. Né? Pode ser, se forem x, se x ao cubo e y ao quadrado forem laranjas, 4 laranjas. Ok? Então é importante frisar isso nesse começo para que o cara caminhe bem dentro do conceito algébrico. Muitos acham que a álgebra veio para perturbar, mas ela veio para dar um suporte, né? Porque a gente vai fazer um estudo aqui, né, bem elementar para entender primeiro as operações, né? E aí depois a gente vai entender também os conjuntos e para assim a gente poder chegar, né, definitivamente nas funções, né, que é o carro-chefe aí do nosso conteúdo algébrico, uma vez que para chegar em funções a gente passa por toda a álgebra básica necessária, ok? E aí a parte de multiplicação entra produtos notáveis, fatoração, simplificação algébrica. Enfim, a gente vai agora toda semana estar gravando, né, um conteúdo de álgebra zero, ok? Base mesmo, porque tem uma galera que precisa da base, né? Sem a base você não avança. Então o termo algébrico é isso. Ele é formado por um coeficiente e uma parte literal, né? E é isso que caracteriza a álgebra. A gente, né, colocar letras, né, simbolizando sempre alguma coisa. Não nesse primeiro momento, porque aqui está bem dentro de um contexto operatório. A gente vai entender primeiro como opera, mas futuramente no conceito de funções a gente começa a entender, né, o que significam realmente essas letras. Né? No conceito de função a gente usa basicamente duas letras, x e y. Né? Y em função de x, imagem em função do domínio. Mas a caminhada é longa, a gente vai devagarinho. Vamos começar com as operações de adição e subtração, ou soma e subtração de polinômios. Cada dito polinômio é como se fossem muitos nomes, né? Então, assim, aqui eu teria um monômio, né? Um único termo. Se forem 2 termos, binômio, 3 termos, trinômio, 4 termos ou mais, polinômio. Mas eu posso chamar tudo de polinômio. Ok? Então, esse conceito inicial vai nos trazer, né, a ideia das operações básicas com polinômios. Primeira aula, soma e subtração. Semana que vem, multiplicação, onde a gente já entra em alguns produtos notáveis. Né? E na próxima semana, na semana seguinte, um contexto bem, né, complexo e necessário, que é a divisão. Né? Temos alguns teoremas aí, algumas observações a serem feitas. Mas, como na aritmética, o cara só divide se ele souber somar, subtrair e multiplicar. A álgebra não vai fugir o contexto, até porque
né, a gente vai sempre estar atendendo às definições que também são aritméticas. Né? Como eu disse a vocês, a álgebra ela cria sempre um modelo para que você não precise começar do zero, uma vez que você vai estudar novamente um determinado fenômeno. Você já conheceu o modelo dele, né? Você cria um modelo algébrico para ele, que a gente chama de fórmula, né? E aí toda vez que você quiser coletar resultados daquele determinado fenômeno, você já tem um modelo algébrico que é uma fórmula. Né? A geometria em si trabalha muito com isso. Né? E a aritmética se torna um pouco mais fácil quando você consegue modelar algebricamente. Então, talvez a gente não seja, né? A álgebra não seja a parte mais difícil das provas, mas ela é um suporte e uma ferramenta bastante interessante também para as outras duas partes da matemática aí que a gente precisa, que são geometria e aritmética. Ok? Então vamos lá. Só um recado. Para quem está na provinha de recuperação, até me mandaram uma mensagem. O que vai cair? Os 8 módulos das últimas 2 semanas. Todos os módulos que o Rodolfo pediu para eu revisar para vocês são os mesmos que eu vou cobrar na prova, já para dar uma moral para a galera. Ok? Então estudem as últimas 2 aulas lá no Google Classroom e certamente vocês irão bem na prova. Bom, vamos lá agora. Efetue. Então eu quero somar e subtrair polinômios, né? Termos algébricos. Muito bem. A primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte. Eu só posso somar e subtrair partes literais iguais. Ou seja, eu só posso somar banana com banana, laranja com laranja, maçã com maçã. Eu não posso fazer uma vitamina. Quando chegar na multiplicação e na divisão vai poder. Mas na soma e na subtração, não. Então, quando a gente identifica, né, os termos algébricos que têm as partes literais iguais, a gente os chama de termos semelhantes. E aí a gente pode somar ou subtrair. Ou seja, a gente só pode somar e subtrair termos semelhantes. E o que são termos semelhantes? São termos que possuem a mesma parte literal. Ok? Então vamos ver aqui na letra A. Olha o que a gente tem. 4x ao cubo y ao quadrado menos 5x ao cubo y ao quadrado mais 2x ao cubo y ao quadrado. Olha que curioso. Todas as partes literais são iguais. Que me leva a crer o quê? Que esses 3 termos, né, esse trinômio, na verdade, vocês vão ver que ele está fantasiado, né? Aparentemente ele é um trinômio, porque tem 3 termos, mas cada termo, né, os 3 termos possuem a mesma parte literal. Se os 3 termos possuem a mesma parte literal, eu posso efetuar soma e subtração com eles. Então, como é que a gente faz, professor, para somar e subtrair termos semelhantes, que é só o que eu posso fazer em álgebra? Você repete a parte literal, x ao cubo, y ao quadrado, e os coeficientes. Aí você opera só os coeficientes. 4 laranjas menos 5 laranjas mais 2 laranjas. Quanto que vai dar? 4 menos 5, menos 1. Menos 1 somado com mais 2, 1. Então, resposta, apenas uma laranja. X ao cubo, y ao quadrado. Ok? Isso tem que ficar bem definidinho. Senão chega lá na frente o cara quer somar laranja x com x ao cubo, x ao quadrado, e não pode. Os termos só são semelhantes quando as partes literais são iguais. O nome que se dá são termos semelhantes, mas as partes literais precisam ser iguais, né? Então, 4 menos 5, menos 1. Menos 1 mais 2, 1, x ao cubo, y ao quadrado, né? Quando eu tenho, né, o coeficiente igual a 1, eu posso deixar inibido, né? Ele pode ficar inibido, não há a necessidade de colocar, até porque ficou explícito que eu tenho 1x ao cubo, y ao quadrado. Ok? Muito bem. Então, ó, na verdade, o que parecia ser um trinômio é um monômio, né? Mas é tudo polinômio, não tem problema não. Letra B. 3x, então 3 vezes x,
coeficiente, parte literal, menos y ao quadrado, então menos 1y ao quadrado, né, claro, como eu falei, quando está inibido, né, é porque é 1, né, o coeficiente, mais 2x menos 2y ao quadrado. Bom, eu não posso somar todo mundo e é notório. Por quê? Porque se eu pegar todo mundo, eu não tenho, como eu tinha na letra A, todas as partes literais iguais. Mas eu posso perceber, por exemplo, que esse cara tem a mesma parte literal que esse. Eu posso perceber, por exemplo, que esse cara aqui, ó, tem a mesma parte literal que esse, ó. Ah, então eu posso somar assim, professor? Então 2 a 2? Posso, né? Então como é que ficaria? Vamos somar primeiro a parte literal igual a x. 3x mais 2x, 5x. Né? 3 bananas mais 2 bananas. 5 bananas. Foi só falar em doce, ela aparece. Bom, menos y ao quadrado menos 2y ao quadrado. Menos 1, menos 2. Quanto que dá? Menos 3y ao quadrado. Então, opera os coeficientes e repete a parte literal. É assim que a gente soma ou subtrai polinômios. Levando em consideração que subtração é a soma de simétrico, né? A gente, volta e meia, fala um pouco melhor sobre isso. Mas vamos considerar aqui como se fossem verdadeiramente duas operações. Muito bem. Bom, então, conferindo, ó, 3x mais 2x, 5x. Menos 1y ao quadrado, menos 2y ao quadrado, menos 3y ao quadrado. Né? Assim como aqui deu 6 menos 5 dá 1. Né? Aqui eu não tenho como somar bananas com laranjas. Ok? Morre desse jeito. Muito bem. Letra C. A ao quadrado B menos AB ao quadrado, parece, né? Mas nem tudo que parece é. Mais 2AB ao quadrado, mais 3A ao quadrado B. Vejamos. A ao quadrado B não é uma parte literal igual a AB ao quadrado. Não é. Porque na primeira, o A está ao quadrado. Na segunda, o B está ao quadrado. Então, não são iguais. Mas se eu observar, eu tenho A ao quadrado B aqui e eu tenho A ao quadrado B aqui. Assim como eu tenho AB ao quadrado aqui, assim como eu tenho AB ao quadrado aqui. Analogamente ao que eu fiz na letra B, eu posso, novamente, somar os termos 2 a 2. Ok? Então, começando, A ao quadrado B mais 3A ao quadrado B são 4A ao quadrado B. 1 mais 3. Então, eu tenho aqui 4A ao quadrado B. Né? Vou botar um 2 mais bonitinho aqui, que ele ficou meio tortinho. 4A ao quadrado B. Muito bem. 1 mais 3. Agora aqui, menos 1AB ao quadrado mais 2AB ao quadrado. 2 menos 1, 1. Ah, então, mais AB ao quadrado. Ok? Conferindo, A ao quadrado B mais 3A ao quadrado B são 4A ao quadrado B. Menos AB ao quadrado mais 2AB ao quadrado dá 1AB ao quadrado. 2 menos 1, que é igual a 1. Então, resposta, 4A ao quadrado B mais AB ao quadrado. Morre assim, professor? No momento, sim. Até porque, depois que a gente entrar nos processos de fatoração, a gente vai poder perceber que dava para colocar o AB em evidência aqui, tá? Se fosse uma fração, para simplificar embaixo. Mas, por enquanto, o contexto é de soma e subtração, fica desse jeito. Ok? Como é que está o esquema aqui? Tá tudo nos conforme aí? Aparentemente sim, né? O tempo está rolando, tá bonito. Letra D. 4xy
menos 3xy mais xy mais 2x menos 3y. O que eu posso perceber é que esses primeiros três termos aqui, ó, eles possuem a mesma parte literal. Então, são termos semelhantes, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Posso operar direto. 4xy menos 3xy. 4 menos 3, 1. Mais xy, 2. Então, 4 menos 3, 1. Mais 1, 2. Ou seja, essa operação dá 2xy. 4xy menos 3xy mais 1xy. Né? Como se fosse 5 positivo aqui, ó, menos 3, 2. E esses outros caras aqui, professor? Mais 2x menos 3y. Não há o que fazer, porque são partes literais diferentes, né? Então, eu não posso somar termos com partes literais diferentes. Então, eu vou repetir. Mais 2x menos 3y. Ok, galera? Mesmo tendo x e y aqui, tá? Uma coisa é a parte literal xy, outra coisa é a parte literal x, outra coisa é a parte literal y. Ok? Muito bem. Letra E, ainda na número 1. Menos 2x ao quadrado y ao cubo mais 3x ao cubo y ao quadrado mais 5x ao quadrado y ao cubo menos x ao cubo y ao quadrado. Muito cuidado, né? Se deixar, confunde, ó. Parte literal, x ao quadrado, y ao cubo. Essa é x ao cubo, y ao quadrado, ó. X ao quadrado, y ao cubo. Essa é x ao cubo, y ao quadrado. Parte literal, x ao cubo, y ao quadrado. Eu tenho essa aqui e tenho essa aqui. Né? Então, posso somar 2 a 2 os termos como eu vinha fazendo nos itens anteriores. Então, como é que fica? Menos 2x ao quadrado y ao cubo mais 5x ao quadrado y ao cubo. Menos 2 mais 5 é como se fosse 5 menos 2, né? Então vai dar quanto? 3x ao quadrado y ao cubo. 5 menos 2. Né? E aqui, 3 menos 1, que dá 2x ao cubo y ao quadrado. Né? Então, ó, menos 2 somado com 5, 3. E 3 somado com menos 1, 2. Então, ficamos com 3x ao quadrado y ao cubo. Ok, senhores? Já já a gente volta.